logo mais. Convidá-los, pois, a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo de número 119. Abra comigo a Sagrada Escritura. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões nesse Salmo. Nós estaremos lendo do versículo 105 até o versículo de número 108. Embora a nossa prédica essa manhã se detenha mais especificamente no versículo 108. Salmo 119, do verso 105 ao verso 108. Diz-nos assim as Sagradas Escrituras: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Amém. Louvamos o Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Abençoa a tua igreja. Dá-nos que nesse momento possamos aprender aos teus pés da tua santa palavra. Cuida da tua igreja, cuida do teu povo, teu corpo. Os ramos que estão enxertados na videira necessitam de ti, porque sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Então, nós te agradecemos por estarmos aqui e queremos, Senhor, exaltar o teu nome, mais ainda, aprendendo do Evangelho, sendo transformados por ele, para vivermos em amor, de acordo com a tua glória. Abençoa a tua igreja, seja essa também uma manhã de salvação, mudanças de vidas possam acontecer e o teu nome ser exaltado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, após considerar a sua aflição, no versículo de número 107, e de fato buscar por vivificação, mediante a oração e a palavra, como vimos em nosso sermão anterior, nós vemos na sequência que tal vivificação surtiu efeito na vida do salmista. Ela aconteceu, pois agora o salmista, no versículo 108, se expressa em adoração. Interessante isso, né? Nós não podemos deixar de perceber o fluxo do pensamento do autor sagrado, do salmista. Ele busca luz, a iluminação da palavra. Essa palavra que o ilumina, ele se relaciona mais com ela e é um homem de palavra. O que ele votou, ele diz que quer cumprir, mas isso não iria isentá-lo de aflições. Pelo contrário, cada vez mais sob luz intensa do Evangelho, mais nós sofreremos nesse mundo. Cada vez mais com o conhecimento do Senhor, mais a nossa responsabilidade aumentará. E isso pode ser visto com os votos que nós temos em nossa vida, como homens, mulheres de Deus, em nosso casamento, na criação de nossos filhos, em nossos compromissos sociais, em nossos compromissos na igreja. Cumprir diante do Senhor os nossos votos. Isso, claro, gera aflição. O versículo 107 diz isso. Ele estava aflitíssimo. Mas isso não o impediu de se achegar a Deus e buscar, mediante a oração e a palavra, por vida. O Deus vivo é o único que concede vida, e ele concedeu vida ao seu servo, que se traduz, no versículo 108, em louvor. Por isso que ele diz, veja no versículo 108, aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Então, vamos aprender mais com o salmista, a louvarmos o Senhor em meio às nossas tribulações. Eu creio que isso é algo que nós temos muita dificuldade. O salmista, ele está aflito, ele busca a vivificação, mas isso de maneira nenhuma tolhe, cala, seca a adoração em seu coração. Então eu quero, nessa manhã, dividir o nosso sermão em duas partes, considerando os sacrifícios de louvor apresentados pelo salmista, e na sequência que ele, como adorador, continua sendo um eterno discípulo. Ele quer continuar aprendendo. Então, vejamos em primeiro lugar os sacrifícios de louvor apresentados pelo salmista.
É importante considerarmos aqui esse contexto em que o salmista está adorando, que de fato é um contexto extremamente complexo. Como nós bem destacamos em nossa introdução, lembremos que ele está aflitíssimo. No versículo 107, ele diz isso. E se os irmãos observarem na sequência, veja o versículo 109, ele continua destacando que está em contínuo perigo de vida. E ainda ele fala, no versículo 110, armam ciladas contra mim. Ou seja, é um contexto difícil. O contexto da adoração para o cristão terá sim os seus momentos mais amenos, de mais tranquilidade. Mas o que nós vemos é que todas as vezes que nos comprometemos em obedecer a palavra, amar o evangelho, isso nunca nos eximirá das perseguições e das tribulações que são inerentes a essa vida. Ele fala da aflição que ele sente, de fato ele coloca de forma superlativa, estou aflitíssimo. E ainda destaca perseguições, perigo de vida, ciladas que são armadas contra ele constantemente. Mas nada disso se tornou impedimento para a sua adoração, para a adoração ao Deus da sua vida. E aqui eu já gostaria de trazer uma aplicação, porque isso é muito instrutivo e desafiador para nós. Como somos diferentes do salmista. Como nós somos diferentes aqui de Davi, porque ao primeiro indício ou sinal de problema, nós logo fechamos a boca. Nós logo abandonamos a adoração, nós logo nos amarguramos e nos afastamos do culto. É interessante que a primeira pessoa penalizada quando nós sofremos é Deus. Em vez de ser o contrário, nós ficamos amargurados com os caminhos que Deus estabelece para nós, nós ficamos amargurados com as dificuldades que nós enfrentamos, e a primeira pessoa que nós penalizamos, pode observar, sempre nós cerramos os punhos contra os céus. Em vez de louvarmos o Senhor em nossas aflições, entendermos que Ele está conduzindo todas essas aflições para o nosso bem, a primeira coisa que nós fazemos é o seguinte: não vou para o culto hoje. Acontece só com você isso ou comigo também? Não vou para o culto hoje, eu não estou bem. Eu não vou adorar porque meu coração não está inclinado à adoração, então vou ficar no culto, vou ficar ali calado, ficar calado, eu não quero orar, eu não quero fazer nada, então não vou para o culto. Não vou ler a Bíblia, não vou orar, não quero saber de mais nada. Isso é algo muito recorrente em nossa vida como cristãos. Muitas vezes, quando vou tratar com alguns irmãos que se ausentam mais intensamente, sempre a desculpa para não estar no culto são as lutas. Pastor, está muito difícil a vida, está muito difícil no meu lar, está muito difícil em minha casa, está muito difícil no trabalho, meu tempo está sendo tomado totalmente. Sempre nós penalizamos a adoração, mas diferentemente o salmista, ele diz que quer adorar o Senhor, de fato ele pede a Deus que aceite a oferenda dos seus lábios, porque mesmo em meio às aflições, ele não cessa de louvar o Senhor. Pensamos que só devemos adorar quando tudo estiver bem. Nós estamos completamente equivocados quanto a isso. O Senhor, Ele é digno de adoração. Eu gosto de observar sempre a realidade no Mestre, no nosso Senhor Jesus Cristo, os profetas também, seus santos apóstolos. Abre comigo em Marcos 14, nós estaremos hoje à noite dando continuidade à nossa série de sermões em Marcos. Mas veja o capítulo 14 comigo nesse instante. Veja que está escrito, a noite da última ceia, a Páscoa ali que o Senhor está comendo com os discípulos, é um momento em que os discípulos e o próprio mestre com eles, o próprio mestre diz que almejou muito aquele momento, e a Páscoa era uma celebração pela libertação, mas o mestre sabia que ia morrer, ele sabia de tudo que ia acontecer. E o texto nos diz ainda, toda aquela sequência que nós sabemos, está relatado aqui por Marcos, Mateus, Lucas e João, a traição, enfim, e no versículo 17, o Senhor diz que alguém o trairá dentre eles, e a mesa onde há pão, há vinho, há cordeiro assado, há também traição. É interessante isso porque na primeira ceia estabelecida, ela é estabelecida no contexto de traição. Um dentre vós há de me trair. Mas isso não impede que o Senhor ministre a ceia,
isso não impede que ele adore, isso não impede que ele glorifique a Deus. E tem algo que passa desapercebido por nós no versículo 26, que diz o seguinte, Marcos 14, 26, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus canta com os discípulos. Ele louva a Deus com os discípulos. Embora ele soubesse que o traidor já estava acertando o encontro do local, que seria no Monte das Oliveiras, que era um local ali, vamos dizer, resguardado para o Senhor com seus discípulos. Mas ele vai para lá, e antes de ir para lá, ele vai cantando. Um pouco mais à frente, em Marcos 14, verso 36, quando está sofrendo com a iminência da traição, de toda a agonia que haveria de sofrer nosso Senhor, verso 36 diz que ele orava e ele fala, Abba, Pai, tudo te é possível. Isso é adoração. A maneira carinhosa como Cristo, ou seja, não há espaço no seu coração para amargura, embora ele soubesse de tudo que haveria de passar, de ser traído, os discípulos abandonarem ele, mas ele se dirige a Deus ainda como paizinho, Pai, Pai querido, Pai amado, tudo te é possível. Todo o contexto de sofrimento de Cristo é marcado por louvor. Atos capítulo 16, abre comigo a escritura. E o que dizer desse texto, né? É muito forte esse texto, nós muitas vezes passamos por ele também e não consideramos. O fato é que quando Paulo está em Tessalônica, tendo passado por Filipos e tendo sido açoitado em Filipos, ele diz em Tessalônica o seguinte para eles, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, vos anunciamos o Evangelho de Deus com muito amor, com muito carinho, Paulo fala isso. O que ele quer dizer? O texto de Atos 16, os irmãos lembram da jovem com espírito de adivinhação, que o apóstolo Paulo tolera por algum tempo, expulsa aquele espírito, e devido àquela moça render lucros com a adivinhação para os seus senhores, aquilo gera uma comoção pública, Paulo e Silas são presos e açoitados publicamente. Os irmãos, nós vamos viver, e dizemos, graças a Deus, né, pastor, por isso e morrer, e 99,999% nenhum de nós experimentará isso. Ficar nu publicamente, foi o traje, eles rasgaram as vestes ali de Paulo e Silas e lhe deram açoites com varas, como se fossem bandidos de alta periculosidade. Hoje, isso, de imediato ali, alguns irmãos, olha, findou para mim esse negócio de ser crente, evangelho, isso é muito não, que coisa, a gente faz o bem e acontece isso. O texto diz para nós que foi tão realmente pesado isso que o carcereiro, quando se converte posteriormente, fica tão enternecido com a situação dos vergões nas costas de Paulo que o próprio carcereiro trata as feridas de Paulo. Já pensou? A gente, qualquer coisa, se um caixa no supermercado não trata a gente bem, a gente já quer explodir, a gente quer evocar o Código de Defesa do Consumidor, de repente chamar a polícia, e nós não aceitamos nada de ultraje, por mínimo que seja. Agora eu pergunto, como estava o coração de Paulo nesse contexto? Atos 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E era alto, viu? Os pés no tronco. Não sei se os irmãos são assim, os irmãos que às vezes malham mais um pouquinho, levantam ferro é menos. Mas se eu vou fazer uma força e ficar em uma posição muito tempo, já começa as câimbras. Quer dizer, Paulo e Silas aqui, naquele tempo não tinha academia, né? Não tinha. Então, Paulo ali, com certeza, com muitas câimbras e muitas dores, com as costas, como nós costumamos dizer aqui no nosso cearenseis, minando sangue, ele canta e ora com Silas, a ponto de toda a prisão ouvir o louvor deles a Deus. É por isso que o Salmo 119, o salmista diz isso para nós, né, irmãos? Ele fala, aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. As lutas e as dores, irmãos, não tiram a sinceridade da espontaneidade do salmista. Eu creio que aqui é uma grande virada, aqui na chave da nossa maturidade, quando nós aprendermos a louvar a Deus nas circunstâncias mais adversas em nossas vidas. Eu tenho dificuldade com isso, principalmente nas coisas que nos sobrevêm.
Às vezes as lutas que a gente vai lidando, até a gente vai aprendendo a conviver. Porque tem luta que dura 1 ano, 5 anos, tem luta que dura 10 anos. Fala, pastor, tem luta que é a vida toda. Mas aquelas que nos sobrevêm, que nos trazem desconforto, que mexem com aquilo que está tudo organizado para a gente, são as que mais perturbam a gente. Que abrem os nossos lábios em murmuração em vez de louvor. Mas o salmista, ele quer adorar, e ele adora espontaneamente. Ou seja, as tribulações não ressecaram a fonte da gratidão em seu coração. E mais uma vez, eu aplico isso para nós, como nós somos diferentes do salmista. Nós sabemos, irmãos, que existem momentos excruciantes. Ninguém quer aqui ignorar a dor da perda de um ente querido, o lidar com um câncer, uma situação financeira terrível, enfermidades que acometem os nossos filhos, os nossos pequeninos. Mas isso não anula a necessidade do culto. Pelo contrário, eles destacam, todo esse contexto destaca o quanto nós precisamos do Senhor, pois só Ele nos planifica. Porque todas as coisas, por mais boas que sejam, por mais estáveis, vamos dizer, temporariamente que sejam, elas todas passarão. Todo homem, diz a Escritura, por mais firme que seja, é pura vaidade. Eu creio que por essa razão, Jó aqui é emblemático, né? Abre comigo no livro de Jó, capítulo 1. Verso 20, depois que vem aquele combo de más notícias para Jó, que envolve a perda dos seus bens materiais e de todos os seus filhos. Capítulo 1, versículo 20, está escrito: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, ou seja, isso era expressão de luto, de dor. Não é problema você sentir o luto e a dor. Rasgar o manto naquele contexto era como que externar como ele estava por dentro. Eu estou em frangalhos, minha alma está partida, estou triste. Ele rasgou o manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. A própria ideia também de rapar a cabeça nada importa mais, estética, beleza, toda a fealdade da dor que está dentro, com esse ato, Jó está externando. Não é errado isso. Mas ele lançou-se em terra, está escrito o quê? E adorou. E o texto diz que ele continua dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero só que os irmãos entendam uma coisa que nós temos que entender. Tudo que nós temos é o Senhor que nos dá. Amém? Agora, tudo que nós temos, o Senhor tirará. Amém? Foi fraco. Sabia disso, irmãos? Tudo que nós temos, o Senhor tirará. Está aqui. A sua juventude não já foi? Ele já tirou. Não foi? Ele já tirou a sua juventude. Certo? A sua beleza, né? Enfim, alguns mais, outros menos, né? O pastor Rossi, domingo passado, disse que era bonito aqui, não foi? Pode observar. A sua saúde, Deus já tirou. Você não consegue mais correr como antes, andar como antes. Deus vai tirando. Deus vai tirar o seu cônjuge. Quem vai primeiro? Ele vai tirar o seu cônjuge. O Senhor vai tirar sua esposa, seu esposo. O Senhor, eu sei que todo pai, toda mãe não quer isso, né? Primeiro eu vai, não os meus filhos. Mas o Senhor pode também tirar os seus filhos, como tirou de Jó. O Senhor pode tirar a sua casa, os seus bens. Olha os terremotos que estão acontecendo. Irmãos, isso é fato nesse lado de cada eternidade. Isso vai acontecer. E se nós não estivermos preparados para isso, como adoraremos o Senhor? Só adoramos o Senhor quando tudo está bem? Criticamos os teólogos da prosperidade porque eles falam disso abertamente, mas nós concordamos com isso internamente. Só louvamos a Deus quando tudo vai bem. Fato, irmãos. Confessemos o nosso pecado diante do Senhor.
Então Jó diz isso. Eu li um livro sobre o ministério, sobre isso. O quanto um pastor tem que estar preparado para isso também, até no ministério. O Senhor o deu, Joel Bick citando um puritano, esse puritano ensinando outros pastores a se prepararem para se resignarem do ministério. Porque o Senhor dá o ministério e o Senhor tira o ministério. É isso. E se nós só formos louvar a Deus com o que Ele nos dá, somos de fato adoradores. Vale ressaltar, irmãos, que ele louva a Deus. Veja Salmo 119, volta comigo. Com cânticos, ele diz assim, veja Salmo 119, o salmista assim se expressa no versículo 108, aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. É outro ponto que eu quero destacar aqui. Ele louva a Deus com cânticos e, de fato, ele faz menção dos seus lábios, seu corpo, não é? Isso pode ser tanto publicamente como em particular. O fato é que ele empenha o seu ser, independente dos olhares ou das críticas, a sua adoração, em meio às tormentas. É importante aqui nós considerarmos algo também que experimente cantar quando você está aflito. Às vezes eu estou lá em casa, nas minhas lutas, e minha esposa diz assim, vai cantar uns hinos. Nós não fazemos mais isso. A gente faz o quê? Vai murmurar, né? Vou trazer aqui a sua memória o hino 302 da harpa cristã que muitos conhecem, né? Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar a vida santa, qual noiva levaste para os céus. Eu já comecei a cantar tão triste, e quando eu estava já lá pelo terceiro, quarto hino no meu quarto, as lágrimas estavam caindo, eu estava pedindo perdão a Deus e louvando a Deus por tudo que Ele tinha feito na minha vida, apesar de todo o sofrimento que eu estava passando. Então, o que Davi está dizendo aqui é, abra a sua boca, cante o Senhor, ofereça sacrifício de louvor ao Senhor, como está escrito em Hebreus. Isso é um sacrifício vivo, nosso, santo e agradável a Deus, com o nosso corpo. Não oferecemos animais mortos, mas sim vidas que abrem a boca em louvor ao nosso Deus. E nós ficamos muito preocupados com o que as pessoas podem achar, né? Independente das críticas, nós devemos louvar o Senhor, independente das pessoas dizerem, como é que pode a pessoa passando uma luta dessa, um sofrimento desse, vem dizer, tanto que a mulher de Jó depois fala, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, que persistência é essa, nessa fidelidade? Nós nos importamos demais com os outros, irmãos, nos importamos demais com o que as pessoas vão achar, nos preocupamos em sermos observados e criticados. Abre comigo em 2 Samuel, esse texto é muito importante também. Eu quando meditava para a nossa edificação aqui nesse versículo, lembrei desse texto porque 2 Samuel capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6, os irmãos sabem, Davi ele tenta levar a arca para Jerusalém, mas faz da forma equivocada, e Uzá é morto, né, ali por tocar na arca, e isso realmente traz uma comoção. Você já pensou num culto ali, uma pessoa morrer, fazendo o que, vamos dizer, é o que é agradável ao Senhor? Mas o que acontece é o seguinte, 2 Samuel 6, versículo 12, está escrito que sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Agora Davi vai levar da forma correta a arca, não em carros de boi, mas nos ombros dos sacerdotes. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Mical, filho de Saul, vê Davi naquela alegria, naquele momento cívico, religioso, né? Adorando, feliz, e ela critica aquilo ali. Para que isso? E veja, no verso de número 20, está escrito, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filho de Saul, Saul ao encontrar-se com ele, disse, que bela figura fez o rei de Israel. Vamos parafrasear, que papelão, Davi, né?
descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Já pensou? Olha a maneira como a irmã estava falando com o marido, chamando o marido de vadio, o homem no culto, adorando. A gente tem que lidar com, tem que adorar mesmo nesse contexto. Faça isso não, irmã, né? Diz, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Que Davi está dizendo o seguinte: eu estou adorando a Deus, quem quiser que se incomode, não me importa. Fato, irmãos, é que nós somos feitos para adoração, e nem mesmo o pecado anulou e tolheu essa que é a necessidade primária de todos os homens. Todo homem precisa adorar. Nós, graças a Deus, adoramos em espírito e em verdade. Por isso, nós devemos louvar o Senhor em meio às dores, louvar o Senhor em meio às críticas, louvarmos o Senhor em meio às tristezas, louvarmos sempre o Senhor, pois Ele é o nosso Deus e Ele é digno de adoração. Para concluir, irmãos, Salmo 119, volta comigo, versículo 108, o salmista diz, aceita, Senhor, oferenda, espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. O salmista não cessa em sua busca pelo conhecimento, e aqui o adorador, ele é discípulo. Ele sabe que precisa saber mais. Sempre que aprende mais, ele sabe que precisa saber mais. Ele diz, ensina-me, Senhor. Ele pede, ensina-me os teus juízos. Diferente dos soberbos que passam, aliás, que pensam tudo conhecer e saber, o salmista se vê como um eterno discípulo aos pés do Senhor. Ensina-me os teus juízos, ele fala. Nós estamos falando de um autor sagrado, coisa que eu e você nunca seremos. Quanto mais ele adora, olha como é belo isso. Quanto mais ele adora, mais ele vê a grandeza de Deus. E assim se apercebe da sua pequenez e ignorância. E por essa razão ele clama, ensina-me. Porque o verdadeiro adorador cada vez mais se maravilha com quem Deus é, sabe que sabe menos ainda de Deus, sabe mais ainda da sua ignorância e da necessidade de conhecer mais esse Deus para adorá-lo cada vez melhor. Por isso, sim, culto sempre. Sim, escola bíblica dominical sempre. Doutrina sempre. Comunhão nos PGs, comunhão no Horebe, comunhão nas mulheres, Bíblia aberta nos jovens, Bíblia aberta, sempre aprendendo, porque os verdadeiros adoradores são eternos discípulos. Spurgeon se expressou da seguinte forma, comentando esse versículo, uma porção. Ele diz assim: esses reiterados clamores por instrução revelam a humildade do homem de Deus. Isso é importante, irmãos. Ensina-me, Senhor, ensina-me. Continuando, Spurgeon diz, e também traz a lume nossa própria necessidade de semelhante instrução. Se Davi, o patriarca Davi, diz, ensina-me, meu Deus do céu, eu não sei de nada. Ou seja, quanto mais adoramos verdadeiramente o Senhor, independente das circunstâncias, mais veremos da sua grandeza e glória. E assim, mais e mais buscaremos e aprenderemos da sua bondade. De modo que adoração leva ao discipulado. É bom, né? Chegar aos pés de Jesus, olha só, chamar ele de mestre. Você está adorando e você está dizendo que é discípulo. E o discipulado leva à adoração, porque cada vez que eu aprendo mais, mais eu quero o quê? Adorar. Uma santa e eterna retroalimentação na dinâmica dos que foram alcançados pela graça. Adoração alimenta o discipulado alimenta a adoração, e nessa retroalimentação nós vamos mais e mais e mais sendo tomados pela plenitude de Deus, de modo que não importam as dores e os sofrimentos, nós estaremos louvando o Senhor. Por essa razão,
Inúmeras são as passagens bíblicas, e reiteradas as vezes, que as Escrituras nos chamam a crescermos na graça e no conhecimento, pois só assim nós cresceremos em gratidão e amor. Eu tinha separado outros textos, mas 2 Pedro, a nossa última referência, abre comigo, veja a beleza desse texto aqui, na conclusão do apóstolo Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, para você não errar, último versículo. Veja a beleza desse versículo, como ele está em harmonia com o verso 108. Olha só, Pedro diz, ele fala dos camaradas que querem distorcer a Bíblia, ele fala, alguns distorcem as Escrituras para a sua própria perdição, distorcendo as Escrituras também, as cartas do nosso amado irmão Paulo. O contexto é esse, gente que se mete a olhar para a Bíblia apenas como objeto de investigação e não como um discípulo adorador. Aí ele diz, veja, verso 18, antes, a ideia é que pelo contrário de tudo isso, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Percebem? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não para aí o versículo. O versículo conclui com o quê? Com adoração. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Percebem? O crescimento no conhecimento e na graça de Deus traz admiração e adoração pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso eterno Redentor, e nós o louvaremos agora e também por toda a eternidade. Amém. É isso que Pedro diz. Precisamos louvar a Deus com entendimento. Para isso precisamos aprender mais do Senhor. Quem busca mais, adora mais. Quem busca menos, adora menos. Pouco culto, pouca adoração, pouca leitura da Bíblia, pouco maravilhar-se. Por isso que você não tem ânimo, alento, vida, sabor na adoração a Deus. Pouca leitura da Bíblia, muita tela, muito streaming, muita bobagem, muitos shorts, enfim, que ocupam sua mente. Você não para ler a Bíblia, para orar, não para alimentar a sua espiritualidade, para adorar o Senhor. Que todo conhecimento se traduz em adoração, e que toda adoração se traduz em conhecê-lo cada vez mais para o louvor da sua glória. Concluindo, irmão, geralmente nós nos calamos em meio às dores. Geralmente nós cessamos o louvor em meio às críticas. O salmista louva a Deus, independente das circunstâncias, e cresce como discípulo e adorador para a glória de Deus. Que o bom Deus nos guarde, de fato nos ajude e assim também procedermos, e que superemos todas as dificuldades com um novo cântico em nossa boca. Amém? Louvamos, Senhor, o Teu nome, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nos ajuda, Senhor, a Te louvarmos, mesmo em meio às dores e às dificuldades, porque elas nunca deixarão de existir do lado de cada eternidade. Nos ajuda a crescermos cada vez mais no conhecimento do Senhor, e isso se traduz em adoração, para que cada vez mais, adorando, continuemos aprendendo aos Teus pés. Faça assim conosco, perdoe as muitas vezes em que calamos os nossos lábios quando deveríamos Te adorar, perdoa as muitas vezes em que murmuramos, e nos ajuda, porque sabemos que somos provados naquilo que aprendemos, para que também, cada vez mais daqui em diante, possamos louvar o Senhor em todas as circunstâncias. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor, em Cristo Jesus. Amém.